o tema hoje, né, da matéria de hoje, é justiça de Deus. Diga, justiça de Deus. E eu queria começar lendo o versículo-chave dessa matéria, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, diga, foi Jesus. Ele o fez pecado por nós, diga, o Pai, Deus, para que nele, ou seja, em Cristo, fôssemos feito justiça de Deus. Aleluia. E eu queria ler aqui na translation, TPT, diz assim: pois Deus fez daquele que não tinha pecado a oferta pelo pecado, por nós. Diga, por nós. Diga, foi por mim. Ele não morreu por ele, ele morreu por mim e por você. Amém? Oferta pelo pecado por nós, para que por meio dele nos tornássemos justiça de Deus. Diga, justiça de Deus. Agora eu queria falar um pouco, né, com vista às revelações das cartas, das epístolas de Paulo, o que é a justiça de Deus? Justiça de Deus é a habilidade de estar na presença de Deus, sem culpa, sem condenação, sem medo, com ousadia, sem complexo de inferioridade, como um filho que se apresenta ao Pai, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele se tornou pecado. Ele se tornou pecado por nós, para que através dele nós fôssemos justificados, nós fôssemos restaurados, aquilo que o homem havia perdido no jardim do Éden. Amém? Então a justiça de Deus, ela restaura ao homem de tudo aquilo que ele perdeu na queda, dando-lhe, né, um novo relacionamento com o Pai, que o homem, antes de pecar, ele tinha relacionamento com Deus, porque ele nasceu perfeito. Então, a justiça, ela restaura, né, tudo aquilo que o homem, no Éden, perdeu por causa do pecado. Amém, amém, queridos? A justiça, também pela fé, ela nos traz paz com Deus. Em Romanos 5:1 diz: justificados pela fé, temos paz para com Deus. Diga, eu estou em paz com Deus. A Bíblia fala dois tipos de paz: a paz com Deus, que nós obtemos por meio da salvação, da justificação, e a paz de Deus, a Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento. E a justiça também faz com que essa paz que excede todo entendimento, ela que está dentro de você, que faz parte de você, que faz parte do fruto da justiça, fruto do Espírito Santo, para que você ande em paz nessa terra. Você foi chamado para ter paz. Você foi justificado para andar em paz. E tem um versículo, creio que é Isaías 26:3, que diz assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme, porque em ti confia. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Nós precisamos crer mais na palavra. Nós precisamos nos posicionar em fé naquilo que nós somos em Deus, por meio de Jesus Cristo. Não deixa que ninguém tire a tua paz. Não deixa que as circunstâncias roubem a tua paz. Porque você já está em paz com Deus. A justiça te fez isso. E a paz, a justiça colocou a paz de Deus dentro de você. Você é templo do Espírito Santo.
Jesus habita dentro de você e eu acredito que se você ler a Bíblia, você nunca viu Jesus preocupado. Eu não sei porque eu estou desviando o assunto para esse tema. Eu creio que é Deus que quer falar, porque o Espírito Santo, ele tem a primazia, ele tem a autoridade. E eu quero fluir nessa unção. Amém? Se você chegou aqui sem paz, ele está dizendo, eu te dou a minha paz. Não vos la dou como o mundo a dá. No mundo, você tem aflição. Você vai ter aflição, os problemas vão se levantar, mas ele disse, tenha bom ânimo, confia. Eu venci. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém? A justiça nos colocou numa posição de fé, queridos. Aleluia. Então, ao nascer de novo, né, porque a justiça tem a ver, a justificação tem a ver com um novo nascimento. Quando ele fala para Nicodemos lá em João 3, né, Nicodemos foi ter com Jesus, era um fariseu, um homem da lei, um professor, conhecia todo o Antigo Testamento, conhecia toda a Torá e chegou para Jesus e disse, mestre, sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém faz o que você faz se não fosse de Deus. E Jesus disse para ele, olha, todo o conhecimento que você tem, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí ele fala, o que é nascido da carne é carne, ou seja, o que você quando nasceu, você nasceu do seu pai e da sua mãe, na carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. A justiça faz com que, através do novo nascimento, através da minha fé, no sacrifício de Jesus, que eu nasça de novo, que eu seja recolocado na posição de filho de Deus. Amém. E ele disse, é como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Engraçado que o vento é um símbolo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo, por meio da fé, da sua confissão, que atua dentro de você, que faz esse milagre do novo nascimento. O vento, o sopro do Espírito, através da palavra, quando você diz, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente você é colocado, você é transportado do reino das trevas para o reino de Deus. Amém? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu declaro para a sua vida, paz e alegria. Paz e alegria. Paz e alegria, porque você já foi justificado, se você já nasceu de novo, você está aqui, você é filho de Deus, você deve andar em paz e alegria, você deve se posicionar na paz e na alegria. Diga, paz e alegria pertencem a mim. Aleluia. 2 Coríntios, falando do novo nascimento, 2 Coríntios 5,17 diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Então, nós quando nascemos de novo, nós pertencemos a Deus e Jesus não somente ele nos colocou na posição de filho, mas nos colocou nele. A Bíblia diz que é aquele que está em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Se você nasceu de novo, você disse, eu estou em Cristo. E se você não nasceu de novo ainda, você disse, eu quero estar em Cristo. Amém. Hoje é seu dia, se você falou isso. Amém? Aleluia. Romanos 4:25 diz assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Então, assim, pegando ainda 2 Coríntios, 5:21, que diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui em Romanos 4:25 diz assim, o qual, ou seja, Cristo,
foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando foi que Jesus ressuscitou? Aonde foi que Jesus ressuscitou e quando foi que Jesus foi justificado? Foi lá no inferno. Quando ele estava morto ali, a Bíblia diz que ele ressuscitou, e eu posso imaginar o inferno, um pavor. O que está acontecendo aqui? E a Bíblia diz que ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele morreu para nunca mais morrer. Jesus não vai morrer de novo. Ele já fez. E quando ele morreu, você morreu também com ele. Você está morto em Cristo. Morto para quê? Para o pecado. Mas vivo para Deus. Amém? Então a justiça é a condição original do homem. Ou seja, quando Deus ele criou o homem no jardim do Éden, em Gênesis 1:26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, Deus ele criou o homem perfeito. Diga, Deus é perfeito. Quem crê que Deus é perfeito? Então Deus é perfeito. Deus criou o homem perfeito. Amém? Aleluia. Adão era perfeito. Ou seja, os dois homens criados por Deus foi Jesus, Adão e Jesus. Por esses dois homens criados por Deus. Estou falando em corpo. Amém? Em alma, em espírito também. Então, Adão foi criado em perfeição, em semelhança de Deus, como espírito, e é ali que Deus conversava com Adão, Deus tinha comunhão com Adão, e nós sabemos, nós não vamos entrar em detalhes, porque não temos tempo, mas nós sabemos que a palavra, a Bíblia diz que no princípio ela era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou dentro de nós. Ou seja, Adão tinha a palavra falando com ele. Adão tinha a palavra instruindo ele no jardim do Éden. Mas Adão, por falta de fé e perseverança e imaturidade, ele caiu. Isso pode acontecer também com um crente. Amém? Imaturidade. Nós precisamos crescer e avançar na palavra. Amém? Mas graças a Deus, que Deus ele tinha um plano. Nós sabemos que ele pecou, ele foi expulso do Éden. Nós não vamos entrar nesses detalhes todos, não vamos ler tudo isso. Mas Deus já tinha um plano. Deus profetizou em Gênesis 3:15, né, quando ele deu a sentença para a serpente, ele estava ali profetizando que o filho da mulher vinha, Jesus. Que a serpente ia tocar o seu calcanhar e ele ia pisar na cabeça da serpente. E aconteceu. Amém? Jesus venceu. Jesus, diga, Jesus venceu. Aleluia. Então Deus tinha um plano de resgate. E eu quero falar hoje mais assim, falar sobre identificação. Eu trouxe até esse livro aqui. Vocês podem comprar, na livraria tem. Ok? Nós vamos falar sobre identificação. E qual foi o exato momento em que Jesus se identificou com o homem? Jesus se identificou com o homem ainda quando ele estava aqui nessa terra. Ainda quando ninguém o conhecia. Mas existia um homem, um profeta chamado João Batista. E quando viu Jesus, ele recebeu a revelação e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, a Bíblia diz que ele foi batizado por João Batista. João Batista não queria batizar Jesus, isso está lá em Mateus 3, de 3 a 17, a gente pode ler rapidinho lá.
Diz assim: eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Jesus, ele não queria ser, João Batista não queria batizar Jesus porque ele não se achava digno, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas ali Jesus, ele se posicionou como se identificando conosco naquele momento. Esse aqui foi o primeiro momento de identificação de Jesus conosco, foi ainda em vida. Amém? Vamos ler do 13 ao 17? Aí só está o 17. 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galiléia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: é eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Versículo 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim como convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram-se os olhos, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. O 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então aquele momento foi um momento em que Jesus, ele não tinha pecado, porque ali João estava batizando para o arrependimento. Jesus não tinha do que se arrepender, mas ele estava se identificando conosco. Ele já estava ali se posicionando. Amém. Aleluia. Eu sou muito grata a Deus por isso, porque Jesus, ele foi o meu substituto na cruz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então a troca de Jesus, ela foi tal, queridos, que a Bíblia diz que ele se tornou um conosco. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,17, diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Quando foi que eu me uni ao Senhor? Quando eu disse: Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu confesso a Ti, Jesus, como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu creio no Seu sacrifício. Eu creio na substituição. Eu creio que era eu para estar naquele lugar de condenação. Mas Você me substituiu. Aleluia. Aleluia. Você não está agradecida ao Senhor por isso? Agradeça a Ele por isso. Diga: obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Jesus, porque eu não sou mais um pecador. A justiça te tirou da posição de pecado. Você não é mais um pecador. Há pessoas que dizem que eu sou um pecador salvo pela graça. Queridos, pecador não entra no céu. Você foi salvo pela graça, sim, mas você agora é justificado pelo sangue de Jesus. Por quê, queridos? Não é pelo que você é ou pelo seu caráter. A justificação é pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Amém? Não é o que eu sou, o que eu fiz. Não é a minha justiça, não é porque eu sou bom, eu não sou boa. O único que é bom é Deus. Aleluia. Tanto que Jesus, ele falou para aquele jovem rico, né? Chamou Jesus, pronto, outra ali, ele se identificou com a gente. Olha, o único bom ali, o único bom é Deus. Como quem diz: olha, fazer boas obras não significa que você é bom, não. Só existe uma pessoa que é boa verdadeiramente, é Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Então Jesus, ele morreu 2 mortes. Vamos lá para Isaías 53, 9. Isaías 53, 9. Diz
Isaías 53, 9 diz assim, eu estou lendo na versão Almeida, diz assim, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Segundo E.W. Kenyon, ele fala que essa palavra morte aqui está no plural, ok? Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Amém? Então Jesus, ele morreu espiritualmente para poder morrer fisicamente. Por quê? Ninguém podia tirar a vida de Jesus. Amém, glória a Deus. Ele disse, ninguém pode, eu dou. Se alguém pudesse matar Jesus assim, se ele se entregar, se ele não absorver, porque ele absorveu a nossa iniquidade, o nosso pecado, ele não seria Deus, queridos. Ninguém podia tirar a morte de Jesus. E ele fala lá em João 10, 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Isso diz para mim que Jesus também estava envolvido na sua ressurreição. Versículo 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Uau! Diga, uau! Isso é poderoso. Este mandato eu recebi do meu Pai. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele só morreu fisicamente porque ele se fez pecado por nós. Porque ele morreu espiritualmente. E quando ele se fez pecado por nós, o pecado nos leva à separação. A Bíblia diz, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Amém? Então Jesus, ele teve que morrer espiritualmente, ele se identificou conosco na morte espiritual, porque quando o homem pecou, ele ficou afastado de Deus. Morte significa separação. Amém? Para você que não sabe, eu sei que existe estudante do Rema aqui que já sabe, pessoas que já têm o conhecimento, né? Quem nunca fez o Rema, levanta a mão aí. Quem vai fazer o Rema esse ano? Glória a Deus. E quem ainda não se inscreveu e deseja no seu coração fazer o Rema, levante sua mão. Que está na dúvida, tem alguém ainda na dúvida, que quer, mas ainda não se posicionou? Levante sua mão. Alguém levantou a mão ali. Olha, eu te digo uma coisa, se Deus colocou esse desejo no seu coração, é porque Deus está te chamando para fazer. Deus está te guiando para fazer. E aquele que está te guiando para fazer é aquele que vai suprir tua necessidade. Vai suprir tua matrícula, vai suprir tuas mensalidades. Porque você só vai crescer, queridos. Você só vai crescer. Então não deixa o inimigo roubar isso que Deus já colocou no seu coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro 3,18. Em 1 Pedro 3,18 diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Então, o ensinamento da identificação é o lado legal da redenção. Ou seja, nós precisamos, queridos, entender sobre a redenção, sobre a justiça de Deus.
para que nós realmente possamos nos posicionar como filhos de Deus naquilo que nós já somos. Amém? E qual é o lado vital da identificação? É aquilo que o Espírito Santo, através da palavra, já está trabalhando e fazendo através da nossa vida, em nós. Mas eu preciso ter essa consciência. Muitos não têm a consciência. Muitos têm a justiça como uma doutrina. Mas ser justo não é uma doutrina. Ser justo é estar em Cristo. É estar nele. É ter a consciência de quem eu sou. Quando ele morreu, eu estava lá nele. Eu estava lá nele. Diga, eu estava em Cristo. Então, várias vezes, o apóstolo Paulo, ele usa a preparação com, né? Por exemplo, Gálatas 2:20. Coloca aí, por favor, Gálatas 2:20, diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? E eu queria aqui, ler nessa versão aqui poderosa, o pastor desvendou aqui essa Bíblia, agora a gente ficou viciado. Na TPT diz assim: minha antiga identidade foi crucificada com Cristo, e não vive mais. Ou seja, a sua identidade antiga já não existe mais, queridos. E diz assim: e agora a essência desta nova vida não é mais minha. Ou seja, aquela essência pecaminosa, aquele espírito pecaminoso que tinha dentro de você não existe mais. O que está dentro de você é a essência de Deus, a essência de Cristo. Aleluia! A essência dessa nova vida não é mais minha, pois o ungido, diga, quem é ungido? Diga, eu sou ungido. Porque Jesus é ungido. E eu sou um com Ele. O ungido vive a sua vida através de mim. Aleluia. Vivemos em união como um só. Minha vida nova é fortalecida pela fé no Filho de Deus, que me ama tanto, que se entregou por mim, distribuindo a sua vida na minha. Uau! Meu Deus, que revelação. Que revelação, queridos. Aquela essência, aquela vida velha já não existe mais. O que está dentro de nós agora é uma essência de Deus, é a presença do próprio Deus. Amém? Então Paulo, ele fala, eu fui crucificado com Cristo. Ou seja, ele está se identificando aí com Cristo. Você precisa se identificar, você está nele. Amém? Essa é a nossa identificação com Cristo. Isso nos fornece chave para abrir portas ao nosso entendimento. Precisamos entender isso. Amém? Cristo se tornou um conosco em pecado, para que nós nos tornássemos um com Ele em justiça. Amém? Se lembra o que significa justiça? Justiça é a habilidade ou a capacidade de estar na presença de Deus sem senso de culpa, sem senso de medo, de pecado, de dúvida. Como se o pecado nunca tivesse existido, querido. Essa é a nossa posição, essa é a tua posição. Toma posse, se posiciona em Cristo. Amém? Ele se tornou o que nós éramos para que pudéssemos ser assim como Ele é. Amém? Aleluia. Então há uma dupla união aqui. Sua união com o nosso pecado na cruz, ou seja, Ele tomou, Ele se fez pecado por nós, e a nossa união com Ele na sua glória no trono.
Quando Jesus morreu, queridos, éramos nós que estávamos ali nele, porque ele não precisava morrer, ele não tinha pecado. Coloca isso na tua cabeça. Diga, era eu que estava lá, morrendo em Cristo. Aleluia. Quando ele foi sepultado, eu fui sepultado também com ele. Ou seja, eu morri por pecado. E quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios 2, 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga, eu estou assentado com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Então ele morreu para me fazer viver. Ele foi ao inferno para me levar para o céu. Ele foi condenado para me justificar, foi feito doente para me curar, para que eu pudesse andar em saúde divina. Amém? Nós fomos crucificados com ele. Então a crucificação significa a nossa união com Cristo. Amém? A nossa união com Cristo. Romanos 6, 6 diz assim: sabendo isto, que Cristo foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. O pecado nos tinha como escravos antes do novo nascimento, mas o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Porque não estamos mais debaixo do pecado, nós estamos debaixo da graça. Amém, queridos? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aleluia. Tem alguém morto aqui para o pecado? Alguém morreu aqui com Cristo? Quem morreu está justificado do pecado. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E que velho homem ele está falando aqui no versículo 6, quando ele diz, sabendo isso, que o velho homem foi crucificado com ele. Quem é o velho homem, querido? É o nosso espírito. O nosso espírito, o verdadeiro homem que estava cheio de morte espiritual e da natureza de Satanás, foi pregado na cruz com Jesus. Morreu. Não existe mais. Agora, o novo homem em Cristo habita dentro de você. Pelo fato de você ser o templo do Espírito Santo, seu corpo ser o templo do Espírito Santo, é porque o seu corpo é o templo do seu espírito. E é no seu espírito que Deus se comunica. Foi no espírito que Deus fez o milagre em nós. Mas a obra de Cristo foi completa. Ele nos redimiu no espírito, na alma e no corpo. Mas eu preciso fazer alguma coisa com o meu corpo e com a minha alma. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz, apresentai-vos o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a alma, ele diz, e não vos conformeis com o sistema, não vos conformeis com esse mundo, com o sistema do mundo, mas transformai-vos, eles transformai-vos, sou eu, sou você, que temos que nos apresentar vivos, como sacrifício vivo. Mas transformai-vos por meio do vosso entendimento, para que possa comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabia que Deus tem uma vontade para mim e para você? Diga, a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu preciso andar na boa e agradável e perfeita vontade de Deus.
mas eu tenho que fazer alguma coisa com a minha alma e com o meu corpo, porque o espírito já está feito, não tem nada que você possa fazer para que você seja mais justo, você já é justo, você já foi justificado, você não vai ser mais justo amanhã, você já é justo, você já tem a habilidade de estar na presença de Deus, de orar com intrepidez, com ousadia. Na antiga aliança ninguém podia se aproximar de Deus. Moisés dizia, Deus é santo, Deus é justo, mas você não pode se aproximar. Mas Jesus disse, acheguemo-nos, pois, com confiança, confiadamente ao trono da graça, e encontrarei graça e socorro no momento oportuno. Aleluia. Ele é o nosso socorro, bem presente. Está com problema, querido, vai para a presença. Tem gente que está passando por dificuldades, por adversidade, foge de Deus. Esse é o momento de você buscar a Deus. E eu digo a você, se você continuamente buscar a Deus por meio da palavra e por meio da comunhão com o Espírito Santo, orando em línguas, você não vai se afligir. As circunstâncias vão se levantar, porque a Bíblia diz, você está no mundo. Se você está no mundo, você pode pegar uma doença, mas a doença não pode permanecer, não deve permanecer em você. Amém? As circunstâncias podem virem, mas você tem que confiar em Deus, porque a sua posição hoje mudou, você é filho. Diga, eu sou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então o velho homem, ele foi crucificado com Cristo. Mas eu preciso tratar com minha alma. E é uma coisa que a gente tem que fazer até Jesus voltar, queridos. Renovar a nossa mente. E uma das formas de renovar a mente é meditando na palavra. Ele disse para José, olha José, medita de dia e de noite, de dia e de noite, para que possa fazer tudo aquilo quanto nela está escrito. Só assim farás prosperar o teu caminho. E a outra forma é você vir para a igreja, ouvir as pessoas que estão aqui ensinando, pregando a palavra. Essa é uma forma também de você renovar a sua mente. Amém. Aleluia. Deus colocou mestres na igreja. E não é só o mestre que ensina, o pastor ensina, o profeta ensina. Ninguém vai estar o tempo todo profetizando, nem pastoreando, vai estar ensinando também. E ensinar é uma forma de pastorear, né, pastor? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então Jesus Cristo, ele foi na cruz não por si mesmo, não como um Marte, mas como um substituto. Diga, Jesus foi na cruz como meu substituto. Assim fomos pregados na cruz com Cristo e fomos crucificados com Ele. Então o objetivo na crucificação, na mente da justiça, significa sua identificação com o homem, sua identificação com a humanidade. Ou seja, Jesus, ele já fez tudo. A justiça veio antes da redenção. Antes que você pudesse aceitar Jesus, a justiça já tinha sido feita, há mais de 2000 anos atrás. Qualquer pessoa agora que chegar e crer no sacrifício de Jesus, ele é justificado. E nasce de novo. É regenerado. Recebe um novo coração, uma nova vida. Amém? Aleluia. Então, na cruz, Jesus, ele não só se tornou pecado, mas também ele se tornou maldição. Gálatas 3,3 diz que Cristo, eu vou ler aqui na TPT, diz assim, no entanto, Cristo pagou o preço total para nos libertar da maldição da lei. Ele absorveu completamente a maldição, a se tornar maldição em nosso lugar. Pois está escrito, todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Amém? Então, o que é a maldição? Essa palavra maldição está lá em Deuteronômio 28, né, que fala de doença, fala de 1000 coisas, você pode ir lá e meditar. Ele nos redimiu
da morte espiritual, Ele nos redimiu das doenças e enfermidades, e Ele nos redimiu da miséria e da pobreza. Amém? Tudo isso foi colocado na cruz, em Jesus. E em Isaías 53, 7 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Jesus não somente colocou nossos pecados sobre si, mas Ele colocou nele também as nossas dores, doenças e enfermidades. Ou seja, o homem integral, espírito, alma e corpo, estava envolvido no sacrifício de Jesus. Amém? Aleluia. Fomos pregados na cruz com Ele, nossas doenças eram parte dele. E segundo os estudos, doença é espiritual. A doença está na mesma categoria que o pecado. Quando Jesus, Ele levou o meu pecado, Ele levou as minhas doenças. E a doença, quando Ele, que estava no espírito do homem, ela foi transferida para o corpo. É daí que vem as enfermidades. Mas Jesus já pagou, diga, Jesus já pagou. 2 Coríntios 5,4 diz assim, nos mostra essa realidade, porque o que é mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, eu posso andar em saúde divina aqui. Eu posso ter uma vida de saúde aqui. Mesmo que meu corpo seja mortal. Esse corpo é absorvido pela vida que está dentro de mim. A vida de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus. Romanos 6,14 diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Ou literalmente, o pecado não será senhor sobre vós. Desta forma, nem doença, nem a enfermidade serão senhores sobre vós. Diga, nem doença, nem enfermidade é mais senhor da minha vida. Nem o pecado. Você pode, assim como você resiste ao pecado, resistir às doenças. Amém, queridos? Colossenses 1, 21 e 22 diz assim, e vós outrora também que eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, a sua morte, ou seja, a morte de Cristo por nós, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre você, você pode dominar o pecado, você pode dominar o pecado. Isso já foi feito em Cristo, queridos. Fomos ressuscitados com Ele. Ele rompeu com o domínio do pecado. Ele rompeu com o domínio do diabo na sua vida. Como fala lá em Efésios, capítulo 1, 19 a 23. Diz que Deus exaltou a Jesus acima de principados e potestades. E Ele deu a nós, a igreja. Ele é o cabeça da igreja, o qual é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, Ele nos colocou no nível superior de principados e potestades. Nós estamos acima do pecado, nós estamos acima das enfermidades, doenças, acima de principado, potestade. Nada pode ter domínio mais sobre mim. Eu tenho que me posicionar e dizer, eu sou de Deus, eu estou em Cristo. O pecado já não mais me pertence, a doença não mais me pertence. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Quanto tempo eu tenho, meu Deus do céu? 3 minutos. 3 segundos. Aleluia. Glória a Deus. Então eu vou terminar com isso aqui. Colossenses 2,9 diz assim, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. A Bíblia diz que eu sou o corpo de Cristo, que eu faço parte, eu sou membro do corpo de Cristo. A Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que corporalmente habita em Jesus a essência, a plenitude de Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, queridos, porque Ele habita dentro de você, a essência de Deus, a essência da plenitude da Trindade está habitando dentro de você. Diga, a essência de Deus habita dentro de mim. Aleluia, aleluia. A essência de Deus habita dentro de mim. Eu queria só terminar com isso aqui. Posso ler mais um versículo? Isaías 9:6. Aqui, meu Deus.
É uma revelação, queridos. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ou seja, esse versículo casa com Colossenses 2,9. Aqui está falando do Espírito Santo, Conselheiro. Aqui está falando dos Deus Pai e de Jesus. Em Cristo habita corporalmente a plenitude da Trindade. Aleluia. Deus quer ver, queridos, mentes e corpos transfigurados, refletindo a glória de Deus. E chegou o tempo, chegou a hora da igreja se levantar em fé, crendo e se posicionando naquilo que ela é, para refletir a glória de Deus, para que o mundo veja a santidade de Deus na sua vida, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, a manifestação da cura de Deus, da graça de Deus e do amor de Deus na sua vida. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar.